Vejo muitos marcando época, só não vejo falar do grande homem Deus que revolucionou esse lugar e reina. Vejo muitos marcando época, só não vejo. Ô glória, paz do Senhor. Mais uma vez de volta nesse podcast Palavra Diferente. Isso mesmo. Um jeito diferente de pregar a palavra de Deus, jeito simples e claro. E hoje um tema abençoadíssimo. Princípio de honra. Isso mesmo. Hoje nós vamos entender melhor sobre honra. O que é honra de fato? Como nós devemos honrar as pessoas? Então fique até o final desse podcast. Você é o nosso convidado. Não se esqueça de se inscrever, clica no sininho, curte e compartilha. Deus tem uma palavra para você. E está aqui meus convidados especiais, a apóstola Marta e apóstolo Jeremias, casal abençoada. Inclusive a apóstola Marta, minha amiga de seminário, de faculdade. Então tá com você, a apóstola e a apóstola. Boa tarde, é uma honra estar aqui nessa tarde, né, falando com você. Espero que a gente esclareça muitas coisas hoje. Ô, glória! Amém. Privilégio, apóstola Lília, estar aqui partilhando um pouco do que Deus tem nos dado, privilégio de conhecer, aprender, algo que para nós é como um pão diário, né? Falar sobre honra, entender sobre honra e viver sobre o princípio da honra. Eu e Marta temos um ministério já com mais de 20 anos de existência. Nós estamos... somos casados há 30 anos, temos um ministério há mais de 25 anos e fizemos parte de denominação e de um tempo, de mais de 20 anos para cá, a gente iniciou a história do nosso próprio ministério com vários momentos de alavancagem e dentre todo esse processo, uma das coisas que nós mais crescemos foi sobre o entendimento do que é honra. Amém. E Casa de Oração Church. Isso, Casa de Oração. São pastores presidentes. Sim, somos pastores sêniores, somos os líderes desse ministério. Já tivemos várias arrancadas de crescimento. Hoje estamos uma igreja em crescimento, né? Amém. Mas já temos muitos filhos espirituais, além dessa estrutura local com essa titularidade, temos filhos espirituais em muitas localidades e temos viajado pelo mundo, pelo Brasil, até por alguns países, eu particularmente já por 2 vezes, né, na América Central, na América do Norte e também em Israel, e tenho viajado por vários estados brasileiros para pronunciar sobre esse valor, sobre esse princípio, que é o princípio da honra, que é muito valioso. Eita glória! E o casal aqui tem doutorado, né? Porque vocês também ministram seminários nas igrejas, inclusive estiveram ali na nossa igreja também, no nosso ministério, e foi uma bênção, foi um divisor de águas ali. Deus, de lá para cá, tem feito coisas grandiosas, né, na vida da nossa igreja ali, após esse seminário que aconteceu ali, foi bênção demais. O pessoal gostou muito. Amém. E esperamos marcar outro para esse ano aí, ver a agenda do casal para estar conosco lá, porque é benção. Mas e por falar nisso, nós queremos já começar a entrar nesse tema tão... Eu acredito que é um tema que geralmente as pessoas encontram dificuldade. Por exemplo, vocês têm muito tempo de ministério. Sim. Né? Então, com certeza, já enfrentaram, na experiência que vocês têm de ministério, lidar com pessoas que não só no ministério, mas também na família, na vida secular, né? Então, assim, vocês já devam ter, assim, experiências tremendas de pessoas que já honraram e pessoas que já desonraram. Com certeza. Agora, que vocês tiveram maior, a honra ou a desonra? Vamos começar por aqui, né? Sim. Vamos ver. Então, quando a gente fala sobre honra, a gente sabe que honra é um conjunto de princípios e valores.
Então, a maioria das pessoas, elas desonram mais do que honram. Como assim? As pessoas, elas são ingratas, né? Vamos dizer assim. A gente, muitas vezes, trabalha com pessoas de todas as faixas etárias, mas principalmente casais, né? E, às vezes, você trabalha um casamento que está começando ou que está em crise, e, às vezes, as pessoas se acertam e simplesmente somem, vão embora, deixam você. Mas, quando a gente olha para a honra, a gente fala, poxa, graças a Deus que restaurou esse casamento, né? Restaurou essa família, restaurou esse casal. Então, viver esse princípio, como a senhora perguntou, né? Já teve pessoas que desonrou? Sim, com certeza. Mas tem pessoas que honram também, com certeza. Então, é gratificante. Quando a gente lembra de Cristo, né, e pensar, poxa vida, a gente está fazendo o que Jesus mandou, a gente está amando como Jesus amou, e viver esse princípio vai sempre nos ajudar a ultrapassar todas as barreiras, todos os limites, e bora. Bora, né? Esse processo do quesito honra em si, né? A palavra honra, ela chama a atenção da gente porque a palavra honrar é prestigiar, colocar em alto valor ou elevar alguém acima de. Então, honrar é um princípio de dignidade. Toda pessoa que honra, ele manifesta que no caráter dele, ele é alguém digno. Porque, sintetizando honra, honrar é reconhecer. Então, quando eu honro alguém, eu reconheço essa pessoa. E reconhecer, que é o mesmo que honrar, quando eu reconheço alguém, eu não estou dizendo que essa pessoa ela é especial, ela é acima da média. Por exemplo, no quesito familiar, né? Vamos puxar para o lado da família, né? Quando um filho honra o seu pai e a sua mãe, ele não está honrando porque o pai e a mãe fez alguma coisa que o filho achou muito especial que o pai fez. Não. O pai precisa ser honrado por ser pai. A mãe precisa ser honrada por ser mãe. E não por nenhum outro bônus que ela tenha praticado em direção daquele que a deve a honra. Né? Aí o outro aspecto que eu acho também complexo na questão da honra é de nós, por exemplo, na condição de pessoas espirituais e líderes, acharmos que nós temos que cutucar as pessoas que estão abaixo da nossa autoridade para que elas honrem a gente. Olha, você me deve honra, né? Esse não é o princípio ensinado pelo próprio Deus, né? Porque o que nós aprendemos com Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu honra a este mundo caído, degenerado, esse mundo é sujo pelo pecado, e ele deu honra a este mundo. Como que ele deu essa honra? Oferecendo Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, vir como um fator de redenção e de salvação para a humanidade. Né? Então, conhecendo Deus, nós que temos o Senhor precisamos muito mais manifestar honra, não pelo tanto que nós achamos que alguém precise ser honrado, mas o tanto que Deus precisa entender que o que nós fazemos em honra é por saber o que Ele fez para nos honrar, como natureza caída, como natureza pecaminosa, como seres descendentes do primeiro homem Adão, que trouxe toda uma queda para a raça humana inteira. Então, a partir de Jesus, Ele é a primeira semente de honra que foi manifesta a nós, tendo, aqui me referindo ao tempo da graça, esse tempo que nós estamos vivendo, né? E para ser incisivo a respeito disso, né? Quando nós entendemos a honra, nós entendemos que a honra ela tem padrões ou níveis que ela precisa se desenvolver. Por exemplo, diz a Bíblia em Romanos 13, versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então aqui é o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, apresenta esse entendimento da honra com muita clareza. Ele põe níveis para a honra, né? Quem temor, temor, respeito, respeito, tributo, tributo e honra, honra. Então,
todos os 4 são honra. Respeitar é honrar. Tributar é honrar. Devolver impostos é honrar. E aí, em suma, ele diz que honra é honra. Então, a honra é um padrão de princípios que tem vários níveis ou códigos que nós podemos desenvolver quando entendemos que o nosso papel como cidadãos, como ser humano. Agora, a honra não se restringe nem à religião e nem à família. A honra cabe em todo segmento da sociedade. Por exemplo, no trânsito, nós devemos honra aos agentes de trânsito, às placas de trânsito, aos sinais de trânsito, o agente do... Por isso que faz o curso antes, né? Para aprender isso. Para aprender a honrar os princípios, os códigos, né? Porque a honra tem os seus códigos, né? Se for no trânsito, tem os seus códigos, né? Se for numa festa, num ambiente festivo, se você transgredir algum princípio daquele lugar, tem outra restrição que você vai ser cobrado dela. Né? Então, em cada lugar da vida, a gente tem um princípio de honra para aquele lugar. Entrou na sala de aula, é um aluno, né? Ele tem princípios que ele precisa se submeter às autoridades educadoras que estão ali. Então, o princípio da honra é muito válido, é muito lindo, é bíblico, mas ele é humano, ele pode ser praticado e pode se desenvolver em qualquer parte do mundo. Eu já tive a oportunidade de estar num país como Estados Unidos e como aquele povo está à nossa frente no quesito dos princípios, né? Eles, se você no trânsito tem aquele stop na esquina, que para nós aqui é o pare, né? Tem o stop no chão, o carro pode chegar a 60, ele chegou em cima do stop, ele tem que parar. Ele parar, mas não tem nenhum vindo, nem da direita, ele tem que parar. Está escrito stop. Então, para ele, as leis lá são cumpridas rigorosamente. E às vezes nós, né? Nós somos brasileiros, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, mas que a honra precisa ser devolvida, né, como um código de princípios, de valores que acrescenta muitíssimo na vida daqueles que praticam. É verdade. O senhor falando aí até interessante sobre o trânsito. Eu me lembro que um dia eu estava dirigindo e o carro estava ruim, dando problema, né? E eu estava bem devagar. E passou um jovem por mim, ele atrás tentando passar, eu dei sinal para ele passar. Quando ele ultrapassou, que ele entrou na minha frente, aí eu fiz assim para ele, né? Tudo ok. Mas ele fechou a cara para mim e eu fiquei com medo. O que eu entendo sobre isso? Eu entendo o seguinte, que a desonra, a questão da honra, como o senhor está dizendo, realmente nós temos que exercer a honra, independente de nós estarmos na igreja, na casa do Senhor, mas se nós for ver e analisar a nossa realidade hoje, em termos de Brasil mesmo, né? Os nossos jovens, aliás, toda a faixa etária de idade, toda a faixa etária de idade, é desonra em todo lugar. Sim. Não é verdade? É verdade. É desonra em todo lugar. E o senhor falou de uma palavra que a Bíblia diz o seguinte, principalmente aos jovens, né? Que está nos assistindo aqui. Esse texto, ele fala, honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Certo. Não é verdade? Sim. E serás que de longa vida na terra. Agora eu pergunto aqui para nós, apóstolo, essas mortes que têm acontecido com tanta frequência de jovens que estão aí em caminhos errados, tem a ver com isso? Com a desonra, com a honra, com esse texto bíblico que a palavra do Senhor nos traz? Tem a ver, apóstolo? Olha, falando também sobre um versículo da Bíblia, né? Em Romanos 12, capítulo 12, versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Essa questão da honra, como a senhora perguntou sobre essa mortalidade, sobre tudo que está acontecendo, com certeza é falta de honra. Eu costumo dizer que os velhos são os jovens que deu certo. Né? Os jovens que morrem cedo é porque alguma coisa está
tá ruim na vida deles, né? Essas mortes súbitas, essas mortes por acidentes, por até negligência, né? Da própria juventude, que não tem freio, que não tem limite. Para eles tudo é válido, tudo é normal. Hoje você conversa com um jovem de 15 anos, 18 anos, 20 anos, tudo que você vai falar sobre princípio, eles acham careta. Eles acham que a gente está ultrapassado, que a nossa vida foi diferente. E não foi diferente. Se nós não tivéssemos honrado os nossos pais, não tivéssemos cumprido as regras, nós também teríamos morrido cedo. Né? A gente não estaria aqui hoje para contar a história. Os nossos cabelos também não estavam ficando brancos. Verdade. Né? Então, honra é longevidade. Quando você honra, você envelhece bem. Quando os jovens se achegam, né, dentro desses ambientes que a gente sempre ministra, esses seminários, muitas vezes no final das ministrações, que a gente fica ali próximo do altar, chega aquela filhinha disfarçada de lateral para reconhecer, né, eu não fui um bom filho, eu queria fazer um concerto diante de Deus, né? Muitas vezes, até mesmo pessoas que andam no ambiente cristão, na igreja, há muita desonra, né? Os filhos, nós estamos vendo uma geração que está morrendo, né? De jovens morrendo muito cedo, como a senhora mesmo mencionou. E a palavra de Deus é clara, né? Quando você honra, a honra é um princípio que dá vida longa. Quem não pratica, não desenvolve o princípio da honra, vai ter a sua vida encurtada, os seus dias vão ser encurtados. E aí, apóstola Lília, muitas vezes, quando fala a vida encurtada, as pessoas acham que eles vão morrer. Em muitos casos, eles nem morrem fisicamente, mas vivem uma vida de fracasso, uma vida de derrota. São jovens vencidos pela saúde, são jovens consumidos pelos vícios, pela desobediência, desenfreados numa vida totalmente desordenada, moralmente, né, sexualmente. E aí nós estamos vendo a falta de virtude, a desvirtualização da vida, da família, dos princípios e dos valores que são morais e éticos. Estão todos esses caminhos sendo consumidos pelo princípio da desonra, né? Pela prática da desonra. E isso consome tanto a geração dos jovens, como adoece a geração dos pais, que são dignos de honra, conforme a Bíblia diz, dignos de serem respeitados, dignos de serem honrados, e na maioria das vezes eles são deixados de lado ou tratados de qualquer maneira, de qualquer forma, e corrompe e paralisa o êxito, a saúde, a vitalidade, a longevidade, tanto dos jovens quanto a saúde dos pais, que às vezes permanecem sobre a terra, mas sofrendo o desgaste dos princípios, dos valores da desonra que está sendo desenvolvido nessa geração. Eu fui criado dentro de um princípio muito rigoroso. Meu pai era um homem, não tinha os princípios cristãos, mas desde pequeno, a gente, assim, sentado numa mesa, um pai, a mãe, um visitante em frente, num sofá ou numa cadeira, a gente não podia passar no meio. Sim. Hoje os pais estão falando, os filhos chegam do lado, começam a pular no colo do pai, chamando a atenção, puxando a roupa, falando em voz alta. O pai, em vez de fazer qualquer coisa, repreender, não deixa que essa geração, assim, as próprias crianças, na primeira infância, a gente vê na igreja, no contexto educacional, no contexto cristão, como tem sido difícil monitorar, manter a ordem, até numa reunião, numa culto, numa célula, numa reunião de discipulado. As crianças, quando presentes, toda hora a reunião é interpelada por uma falta de disciplina, né? E a honra é um princípio que coloca limites, né? Quando eu era criança, a gente ia para a igreja, tinha que sentar do lado da mãe, se cochilasse para dormir, a mãe colocava uma flanelinha debaixo do banco ali, a gente dormia embaixo do pé da mãe caladinho. Hoje os filhos... quando os filhos dormem, os pais, não, tem que ir embora, que meu filho dormiu. Não tem...
tomou conta dos pais, aí os filhos vivem como reizinhos e os pais como súditos desses filhos. Então essa é a geração que está construindo a próxima. Se nós não restaurarmos a honra nessa geração, o que será da próxima geração? E aí existe uma fala até de alguns, citada por alguns palestrantes cristãos que falam sobre essa questão desse tempo que nós estamos vivendo, como Augusto Cury e outros, que fala muito sobre a mente, sobre a mentalidade, sobre essa síndrome do pensamento acelerado, essa geração com essa evolução de mente, esses pensadores que são realmente usados por Deus e têm a ciência, né, a favor deles, muito bem preparados, eles gostam de dizer que pais relapsos criam filhos delinquentes. Pais relapsos que deixam os filhos governar, dominar, deixam os filhos passar adiante em nome da proibição de que não pode corrigir, de que não pode, qualquer coisa é bullying, qualquer coisa qualquer coisa que você fizer com o filho, tá tolindo, comportamentos que não condiz com gênero, e aí a gente tem que se policiar até para apacentar essas pessoas, mas esses valores estão sendo desconstruídos, né? E nós precisamos não ter pais fortes, não ter pais dominadores, não ter pais que maltratem os filhos, mas precisamos de pais que tenham voz de autoridade. Quando eles falem, os filhos consigam se abaixar abaixo da voz dos pais, se submeter à direção que os pais estão dando. Nós estamos vivendo uma geração muito difícil. E a próxima geração será o resultado desses filhos se levantando na igreja, na sociedade, na escola. Veja que nós temos agora a infeliz situação de olharmos para as notícias e vermos alunos mutilando alunos em sala de aula. Na nossa infância, não tivemos isso. A gente chegava em sala de aula, quando fazia qualquer coisa errada, dava a mão para o professor e... Palmatória. E aí de quem, por causa da palmatória, fosse falar. E aí, não era bullying. Né? Qualquer coisa ia para a secretaria, corrigido, disciplinado, ficava lá até o pai vir buscar. E não era bullying. Agora, qualquer coisa que fizer, é bullying, tá maltratando, vai deixar trauma, vai deixar sequela. Engraçado que quando a criança agride o professor, não tem problema. Não é? Então, a inversão, né? A desonra invertida não tem problema. Então, nós estamos nessa geração com esses princípios sendo corroídos, sendo corrompidos, né? Mas ainda vale olhar para o que a palavra de Deus nos fala. A quem honra, honra. A quem respeita, respeita. Pais são dignos de respeito. Filhos não têm que ficar aguardando pai morrer para receber herança. Nós não temos que deixar herança para os filhos. O que nós temos que deixar para os nossos filhos é legado. Princípios, valores. Quando os pais partem, como a senhora perguntou da morte dos jovens, né? É digno, filho sepultar pai. Pai sepultar filho é indigno. É honra, filho sepultar os seus pais com ditosa velhice. Pais que você ajudou a cuidar, que você apacentou, cuidou deles, zelou deles na velhice. Isso é digno para os filhos sepultar os pais. Agora é uma desonra para os pais sepultar os filhos. A gente vê até nessas reportagens, né, de televisão, quando os repórteres chegam lá e dizem, esse jovem morreu. Aí o pai vai lá na frente da câmera, meu filho era um bom filho. Se fosse bom filho, não teria morrido antes do tempo, teria morrido antes da hora. Se fosse bom filho, ele estaria vivo. E o pai, a mãe estariam de ditosa velhice partindo para a eternidade, e os filhos herdando o legado que os pais deixaram para ele. A falta da honra faz os filhos morrerem jovens e pais velhos padecerem a perda dos seus filhos. E esses valores, nós precisamos apegar o nosso coração a esses valores, porque eles estão na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E quanto mais a gente se aprofunda nos princípios que a palavra de Deus apresenta, nós vemos o quanto vale a pena. Eu sempre digo na igreja, nunca vi, nem na Bíblia nem fora dela, alguém que andou pelo princípio da honra e viveu uma vida de ruína. Andou pela honra, pode ter certeza. O resultado da honra é honra. O resultado do respeito é respeito. O resultado da obediência vai ser consequências de obediência. Ninguém que vai caminhar por esse caminho vai encontrar uma resposta e um fim. É o contrário disso para si. É a lei do plantio, né? Isso. Você vai colher mesmo aquilo que se planta, né? Se plantar honra é honra.
colhe honra. Se plantar desonra, colhe desonra. Mas, assim, no meio da caminhada, eu vejo que os pais perderam o controle. Em algum momento da caminhada, os pais perderam o controle. Sim, né? é verdade. E qual o papel, o que a igreja ela poderia fazer para ajudar, para restaurar essa honra na família, ou seja, a apóstola, a honra dos filhos com os pais, porque esses pais, eles perderam o controle, e os pais hoje, eles têm muito disso, como o apóstolo falou ali, e os pais hoje, eles têm muito um discurso, meu filho não vai passar o que eu passei, porque nós fomos corrigidos na nossa infância. Nós já era acostumado a apanhar de vara, de fio de ferro, e a hora que o tapa vinha, onde pegasse era ali mesmo, né? E hoje a gente louva a Deus, né, por essa correção, essa disciplina. Mas em alguns casos, tem pais que dizem, não, o meu filho, ele não vai viver isso não. Porque eu fui judiada pelo meu pai, ou judiado pelos meus pais, o meu filho não vai viver isso, não. Ele não vai apanhar, porque, como o senhor mesmo disse, coitado, né? Mas o que como a igreja poderia ajudar a restaurar esse lar, essa casa, esses pais? Como a senhora disse, né? O que fazer? Né? O que fazer para ajudar esses pais a melhorar com os filhos, a ser diferente? Realmente hoje a gente vê os pais falando justamente isso. Eu não vou fazer com o meu filho como fizeram comigo. E muitas vezes o que fizeram conosco nos tornaram pessoas boas. Né? E o que estão fazendo com as crianças de hoje, estão tornando as crianças homens e mulheres fracos, né? Pessoas que precisam de ajuda o tempo todo. Nós estamos vivendo uma geração onde os adolescentes, as crianças, precisam de terapia o tempo todo. Né, o tempo, no nosso tempo, como a gente está dizendo, né, não que nós somos velhos, nós vivemos um bom tempo, um melhor tempo. Não queremos ser velhos ainda. Ninguém idoso aqui. Não. Mas na nossa época, vamos dizer que a nossa terapia era vara e cinto. E também castigo, né? Aquele negócio de ficar sem isso, ficar sem aquilo. Ah, não, mas eu não vou fazer isso com meu filho porque vai criar trauma, né? Vai criar trauma no meu filho. Então, o mais complicado é isso, justamente, esses dias eu estava comentando que há um tempo atrás, a gente podia chamar a atenção das crianças na igreja. A gente podia falar assim, fiquem em silêncio, façam silêncio, por favor. Hoje em dia, se você fizer isso, os pais torcem a cara, pegam os filhos e vão embora. Ou no próximo culto não voltam. Ou não voltam mais. Os pais erram, exatamente, né? Mas nós precisamos decidir pela honra. Precisamos decidir que a nossa geração ela precisa de limites. Né? Os pais vão para a igreja, levam os filhos de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos e levam um tablet, um celular para a criança distrair durante o culto. É outra coisa que eu acho que está erradíssimo. Está ensinando o filho que a igreja, o culto em si, ele é sem graça, ele não tem nenhuma atração para ele. Mas então, ele é obrigado a estar ali. Ele é obrigado a estar ali, então que ele faça silêncio vendo o que ele gosta e não o que ele precisa ouvir. Na verdade, a pergunta da apóstola é incisiva, eu acho que a resposta também precisa ser com todo esse apreço da Marta, com o cuidado da resposta, né? Mas o que nós precisamos realmente é ensinar esses pais. Ensinar. A igreja precisa ser um centro de educação espiritual, né? E a palavra de Deus tem ensino para todas as faixas etárias. Né? E esses filhos precisam ser ensinados, mas esses pais
também precisam ser ensinados. E, de certa forma, se necessário, até confrontados a respeito da condução dos seus filhos. Porque nós estamos gerando filhos que não suportam não. Né? E na nossa geração, a nossa geração não era a primeira resposta era não. A segunda era talvez. Na nossa geração, a gente lutava pelo sim, né? Porque o não a gente já tinha. O sim era garantido. E hoje o sim era garantido. Então, a garantia já do sim, a gente já chegava já com a cabecinha mais baixa, falando um tom mais leve. Pedindo já por sabia. favor. Mãe, pai, por favor, né? Agora, a gente tem caso de criança no nosso contexto, assim, de quase que neto, né? Que fica muito no contexto da gente, e às vezes chega perto da gente e começa a dar beijinho na gente. Fala, o que você está querendo, né? Aí pequenininho, com 4 anos, 5 anos, tem esses comportamentos já de chegar, titi, te amo, vovô, te amo. E aí você fala, o que você está querendo? Quando você vai ver, ele está querendo alguma coisa que ele já sabe que eles não vão ter o sim. Aí ele já vem contornando, te elogiando, né? E assim, nós não podemos confundir esses papéis, né? Mas o fato é que precisamos ensinar tanto os pais quanto os filhos. A Bíblia diz, não erres. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Né? Alguém que foi construído, foi edificado, foi consolidado numa família de desonra, vai ter dificuldade com a honra. Agora, quem andou dentro de um contexto familiar de honra, de obediência, que foi bom filho, que às vezes não teve oportunidade de prosperar muitas vezes, às vezes não teve oportunidade de aprender uma profissão na juventude, mas chegou na vida adulta saudável, na família, servindo a Deus, vivendo uma vida digna e andou em obediência, essa pessoa depois querer construir uma família debaixo dos valores de desonra, é muito ruim nós imaginarmos que alguém que teve um contexto todo de boa preparação para a honra, ele vai fazer a sua parte agora na edificação da sua família, ele vai desonrar. Então, o princípio da honra pode ser aprendido, mas o princípio da honra pode muito mais ser consolidado por aquilo que eu vivi. Né? Eu tive pais de honra. Meus pais me consolidaram a minha primeira infância, eu perdi os pais muito cedo. Meu pai eu perdi com 8 anos, minha mãe com 16 anos. Dos 8 aos 16 anos, eu tive uma mãe que era mãe e pai. Depois dos 16 anos, todos os jovens da minha geração morreram. Porque não tiveram o privilégio de serem ensinados na sua primeira infância, e se tiveram, deram como que por nada o que aprenderam e fizeram outras rotas. Tem deles que estão andando em cadeira de roda, tem deles que morreram, outros estão, tal qual a gente está aqui vivo, seguindo o projeto de vida adiante. Né? Mas quantos teve o princípio do aprendizado e não desenvolveu isso na sua vida adulta? Quando eu era bem pequeno, eu tinha uma dificuldade física muito grande dos 2 aos 5 anos de idade. E a minha saúde era muito frágil, eu tinha um reumatismo ósseo, e a gente morava no interior, na cidade só tinha um hospital, e a minha mãe, quando descobriu que aquele reumatismo era muito grave, buscou a ajuda de algum patrocínio público ali, e conseguiu naquele hospital uma medicação que eu tomava uma vez por mês. Toda vez que eu tomava aquela medicação, era uma injeção com uma bula muito grande, uma agulha muito violenta, e eles aplicavam aquela coisa na rótula do joelho. Então, quase toda vez que eu tomava aquela injeção, eu desmaiava. E minha mãe via eu com a dificuldade de enfrentar aquela medicação toda vez. E uma vez na minha cidade tinha um pastor pregando e ele chamou as pessoas para ofertarem uma oferta desafiadora naquela ministração, numa conferência. E todos levavam dinheiro, outros levavam chave de bens, carro, moto. E minha mãe não tinha nada, viúva, e ela me pegou nos braços e foi lá, e aquela cesta imensa da oferta, ela colocou eu lá, o pastor veio e disse, não, irmã, não pode dar os filhos, não. E a minha mãe disse, como assim? Eu queria ofertar o meu filho, porque Deus precisa tomar a direção da vida dele. E o pastor disse, como que é? E aí ele parou de lado ali, ela me pegou nos braços, e então ele recebeu nas mãos, e ela disse, eu queria entregar ele para o Senhor.
né? E aí, quando me entregou para Jesus, o pastor me apresentou ali e disse: Senhor, eu não posso levar essa criança para casa, mas a tua serva está trazendo uma oferta, eu queria te ofertar esse menino. E aí ela entregou o menino com quase 5 anos na presença de Deus. O pastor me devolveu nas mãos da mamãe, a mamãe me levou para casa e aquele reumatismo desapareceu. Porque naquele dia eu fui entregue como uma oferta de honra ao Senhor. E eu sou o 10º filho de uma mãe de 10 filhos. Então, aquele dia eu poderia ter sido um dízimo, mas eu fui uma oferta de honra. E naquele dia Deus selou algo na minha vida. E desde pequeno eu ouvia Deus entregando palavras através de profecias para a mamãe, dizendo: todos os que nasceram de ti são da eternidade da salvação. Eu achava aquilo tão bonito quando Deus usava as pessoas para falar isso para a mamãe. Mas eu sou o 10º filho. E às vezes eu olho para alguns irmãos com a vida espiritual um tanto desordenada. Mas eu olho para mim e me vejo: eu sou uma semente de honra. Então eu tenho, os meus pais já partiram para a eternidade, mamãe já dorme no Senhor, todos os meus irmãos têm o conhecimento da salvação. Mas quando alguém fala comigo: por que você se interessa tanto por honra? Porque um dia eu entendi que alguém me entregou para Deus como uma oferta de honra, de uma dezena de filhos, eu fui entregue ao Senhor como oferta de honra. Então, se alguém, de alguma maneira, se sentir incapaz de ser um instrumento de Deus, para ser um transformador de geração, alguém que vai transformar a geografia onde Deus o colocar, se entenda: você não é um acidente. Você não é um fruto do acaso, você é o fruto da bondade de Deus. E quando Deus nos levanta nessa terra, Ele tem um propósito de nos tornar aquilo que é para glorificar o seu nome na face da terra. Então, quem recebeu os princípios que eu recebi, eu tive pai muito, muito duro. Meu pai, eu me lembro de um episódio da minha primeira infância, que eu vindo da casa de uma irmã para nossa casa, passei um campinho de futebol. E lá tinha os brinquedos. Eu nunca tive brinquedo, que é no interior, uma vida muito escassa. Eu gosto de dizer lá na igreja que quando eu era criança eu era pobre de marré, marré, marré. E era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que os brinquedos que eu tinha era cortar pau de bananeira, furar uns talinhos assim, cortar, fazer as rodelinhas de chinela e colocar dos lados para brincar com aquele pedacinho de pau de bananeira. Era o meu brinquedo de infância. E nesse dia eu estava vindo da casa de uma irmã e vi no campinho de futebol um carrinho um fusquinha vermelho. Eu achei aquele fusquinha tão bonitinho. Olhei para um lado da rua, para o outro lado não tinha ninguém. Eu falei: vou levar esse fusquinha. Eu cheguei em casa, meu pai me viu com aquele fusquinha, pegou um chicote e veio e disse: onde você achou isso aí? Não, pai, estava na rua, eu achei no meio da rua. Meu pai me pegou, batendo, dando chicotada em mim: você vai voltar lá. E voltou comigo, batendo em mim, até chegar no lugar onde eu achei o carrinho. Não tinha ninguém lá, como na hora que eu peguei, na hora que eu voltei, não tinha ninguém lá. Foi achado. Ele me fez colocar lá e deixar o carrinho naquele lugar. E essa é uma experiência. Poxa, mas foi encontrado, você achou, né? E alguém diz que achado não é roubado, né? Tem até essa expressão no mundo, né? Às vezes, assim, na nossa casa tinha, do lado, o pessoal tinha aqueles pés de ata, aquelas acerola, e às vezes aquelas galhas ficavam pro nosso lado. Enquanto a fruta estava pendurada na galha, ninguém podia pegar. Se um filho pegasse, meu pai acertava o passo dele antes dele entrar dentro de casa com aquela fruta, só se fosse escondido para ele não ver. Mas do contrário, meu pai não servia a Deus. Meu pai não era crente. E ele tinha esse princípio com ele. Nada que não é nosso não nos pertence. Então, assim, eu cresci dentro desse ambiente. Hoje eu entro no supermercado e olho aqueles lugares das frutas e vejo os cachos de uva, só os talinhos sobrando para cima. E eu vejo que as pessoas passam por ali, passam a mão naquelas uvas e levam para lá. Sai chupando, né? E isso no mundo está normal. Né? E aí a gente olha para esses princípios. Tudo isso é honra ou desonra. Tudo isso constrói um padrão de Deus ou desconstrói um padrão que Deus se agrada ou que Deus gostaria. Então, apóstolo Lílio, esse é um tema muito relevante. E nós estamos diante de um país onde a sociedade em geral, a política, o sistema de tudo, mídia, o sistema de comunicação, seja áudio ou vídeo, os sistemas que comunicam, que transmitem informações, tudo hoje com essa desconstrução da dignidade, do respeito, da honra, dos valores que fazem tão bem, onde nós fomos construídos assim. E hoje está difícil porque tudo que é certo está errado. E tudo que está errado agora está certo.
Então, como ensinar honra? Como ensinar honra nessa geração? Não é? Então, vale nós olharmos, né, que a palavra de Deus fala, pode passar, pode mudar governo, pode mudar sistema, pode mudar o que mudar. A Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Foi Jesus que falou isso. Amém. Né? E nós temos que ter esse princípio, desse entendimento. Vale muito a pena pensar sobre esse segredo espiritual, sobre esses códigos espirituais relacionados à honra. São maravilhosos. E o papel da igreja é importante, né? Tanto na família, tá orientando esses pais, e também na política, né? Mas Sim. aí já, como o senhor falou do sistema, aí já é mais complicado. Sim. Com certeza. Né? Mas a palavra do Senhor, ela nunca passa. E a igreja, como que ela poderia levar essa palavra? Porque, assim, papéis invertidos, Sim. as leis que estão sendo sancionadas, as leis que estão sendo estabelecidas, elas estão indo contra os princípios, né, da honra, da Sim. palavra. Eu gostaria que a apóstola, né, a apóstola Marta, o apóstolo Jeremias, que vocês trouxessem essa questão, como que a igreja ela poderia trabalhar para resgatar os valores, o princípio de honra também nessa área aí. Né? Inclusive, a igreja ela hoje ela abriu mais a mentalidade com a questão de eleger pessoas cristãs. Graças Né? a Deus. Tem uma bancada evangélica. Sim. Se bem que alguns falam que bancada evangélica lá não tem muita nada. coisa errada, né? Então, mas a gente não está aqui para apontar ou para julgar, mas nós estamos aqui buscando respostas de como nós mesmos, como igreja, poderíamos ajudar, poderíamos melhorar, resgatar os valores, os princípios, né, de honra. Eu tenho uma frase, né, que fala que o mundo, ele clama por paz, por amor, por respeito e por honra, né? Mas nós somos o sal da terra, nós somos a forma que forma. O exemplo que nós damos dentro da nossa casa, o exemplo que a gente dá na igreja, no altar, é o que vai mudar o mundo, é o que vai mudar a geração. O fato de você comprar e pagar, pedir emprestado e devolver, de você marcar e cumprir, já muda muita coisa. Porque a geração, ela tá, como a gente mesmo está falando o tempo todo, né? Tá normal. Eu vou fazer isso? Não, tá normal. Ah, fulano fez... Não, tudo bem. Né? Casou, separou, comprou, não pagou, pegou emprestado, não devolveu, não, tudo bem, tá normal. Então, o mundo, ele tá clamando por essa paz, por esse respeito, por essa honra que nós precisamos dar, que nós precisamos ser o exemplo. Né? Nós precisamos ser uma forma que forma caráter, né? Que muda a geração, que muda a história. E como líderes espirituais, principalmente, né? Nós precisamos ser exemplo para essa geração. As pessoas precisam ver em nós um Cristo diferente, né? Porque as pessoas lá no mundo, eles não lêem Bíblia, eles lêem a nossa vida. Como que você vive, como que você fala, como que você age, como que você é com seu esposo, com seus filhos, como você é dentro da igreja, como você é no seu cotidiano, né? Porque se as pessoas descobrem um pezinho para pegar, já vira, né? Não é crente, mas fulano não é crente, por que está fazendo isso? Fulano não é religioso, por que está fazendo aquilo? Então, nós precisamos ser exemplo. Então, eu acho que para mudar a geração precisa de ver em nós a mudança primeiro. Nós somos cartas lidas, né? Isso, Exatamente. por todos os homens. Temos que dar o testemunho. Mas só falou uma coisa interessante, porque
o ambiente que eu quero ver a mudança tem que começar em mim. Tem que começar em mim. Né? O próprio Jesus falou isso, né? Tudo que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós primeiro a eles. Quando Jesus apresenta isso lá no Evangelho de Mateus, Jesus está dizendo que nós somos um modelo, né? Nós precisamos ser um modelo. E sendo um modelo, nós vamos modelar pessoas a partir de, né? Nós somos modelo de Cristo, nós vamos modelar pessoas a partir do Cristo que nós transmitimos para ele. Exatamente. E sabe, esse evangelho que a senhora abriu o podcast aqui falando, né? De jeito simples, pessoal. Não é esse evangelho distante, né? Porque nós estamos no meio de um tempo que nós estamos diante das mega igrejas, né? Pastores que chegam pelo lado de trás, não saem pela porta da frente. E aí nós temos líderes que você só vê ele em cima, com as luzes acesas em cima dele. E nós precisamos ser esse pastor do dia a dia que tem cheiro de gente, que se comporta como gente, que se deixa ser visto com falhas de gente, mas ao mesmo tempo deixa transparecer o Cristo que está dentro dele. Se todos nós, e nós que temos ministérios menores, que não temos nomes cheios de estrelinhas, né? Nós somos pastores simples, falando de mim mesmo, não querendo mensurar a senhora, mas eu também tô mensurando eu a mim mesmo, né? Um pastor de uma geografia pequena, de um setor, né? Não estou nas melhores avenidas, e que conduzo pessoas, dezenas de pessoas, 8, 10 adolescentes jovens, 8, 10 casais, então assim, ela é 10, 20, 25 mulheres, o tempo todo nós deixamos as pessoas nos verem e se modelarem pelo tipo de vida que nós vivemos com eles. Um evangelho simples, de um modo de vida simples, que se deixa ser visto, né? Porque nós não vamos atrair as pessoas só pelo que fala a nossa boca, mas nós vamos deixar as pessoas ver Jesus em nós, por meio dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. E nessa geração que nós estamos, né? Que tem que se ter um monte de cuidados e receios para poder lidar com pessoas, nós temos esse jeito simples de falar de Jesus, porém firme, sabendo que o Cristo que está em nós, ele vai se manifestar na vida de cada um à medida que nós deixarmos o Senhor transparecer através do nosso comportamento, da nossa vida. Amém. A base é a palavra, né, apóstolo? E essa questão que o senhor falou aí da simplicidade do nosso pastoreio, que eu também trabalho assim, né? Sou de uma geografia pequena, trabalho com pessoas também, e é interessante que gera um relacionamento. Isso. Vira família, né? Vira família. Isso. Um ambiente familiar. Amém. E a honra, o princípio de honra, ela começa em casa. Isso. Tudo começa dentro de casa. Ótimo. Não é verdade? É isso aí. Então, nós trabalhamos dentro de uma pequena geografia e geramos ali relacionamento, geramos família ali. É verdade. E eu creio que já preparamos essa família para o crescimento. Exato. Porque o senhor iniciou esse podcast dizendo: eu sou de uma igreja em crescimento. Amém. Somos. Né? Nós somos de uma igreja em crescimento. Amém. E nós vamos levando o quê? O princípio de honra. E nada melhor para levar esse princípio de honra do que nos relacionando. É verdade. Do que essa questão de ali naquele altar, de repente sai por trás. O relacionamento, essa questão de família, eu penso, né, que é a maior e melhor estratégia que o Senhor Jesus deu à igreja. É verdade. Não é verdade? O próprio Jesus viveu isso. Sim. Ele preparou 12. Ele sentou com 12, comeu com 12. Verdade. E no meio dos 12 tinha gente de todo tipo. Tinha. Quando eu vou... Até Judas. Até Judas, até o traidor. Inclusive que eu já ouvi mensagem, o pregador dizendo que Judas era amigo, e ele mesmo quando traiu Jesus, ele foi amigo de Jesus. Gente, eu fiquei indignada com aquilo. Eu me indignei, falei, não, gente, não tem como Você é meu amigo, o traidor Como que me ser trai, meu amigo. Não, para, né?
É o mesmo que dizer assim, eu te amo, mas vamos nos divorciar? É igual aquela pessoa que chega na gente e diz, pastor, eu tenho que ir embora dessa igreja, meu tempo aqui terminou, Meu eu tenho Deus. que ir embora. Olha, eu amo muito o senhor, mas o senhor já me mostrou que eu tenho que ir embora. Eu amo muito, mas eu tô indo embora. Ele toma atitude dele, depois coloca Põe ali Deus, Deus né? no meio. Põe Deus não, na- Deus me na mostrou, Deus encrenca. falou comigo, venceu. Não, tudo tem o seu tempo, eu creio, mas essa questão aí. Então, assim, o próprio Jesus, ele sentou e geralmente eu falo com os meninos, né, os obreiros. Gente, nós temos que aprender a relacionar e a conviver, porque a igreja, ela vai chegar a todo tipo de gente. Com certeza. Vai chegar o João, aquele discípulo amoroso, Sim. que de fato ama mesmo. Uhum. Vai chegar o Judas, o traidor, Que Vai ama, chegar né? o Mais Pedro que trai. nega. ama muito. E às vezes é aquele que fala assim, conta comigo porque deve ama mesmo, mas trai. Por quê? Eu fui entender essa mensagem com o tempo, mas é o lado humano. Sim. E o lado humano, ele é falho. Em algum momento da caminhada, da carreira cristã, em algum momento, esse lado humano vai aflorar. Mesmo nós que estamos aí buscando dar testemunho, Sim. mesmo nós que estamos buscando a ensinar, a propagar a palavra, o lado humano ele vai aflorar. Por quê? Porque próprio Deus permite para mostrar para o outro que há um só Deus. É verdade. Só Ele é perfeito. Né? Nós, sim, nós não podemos fugir da responsabilidade do testemunho de vida. Sim. Nós não podemos. Mas Deus, ele vai mostrar ao outro que está à nossa volta que nós somos seres humanos. Amém. Verdade. Amém? Amém. Então, assim, eu creio que essa forma, apóstolo Jeremias e apóstolo Marta, de fato, é essa forma que o próprio Jesus nos ensinou. Não é verdade? É É verdade. verdade. E aqui é a forma que, mesmo que a nossa igreja está em crescimento, mesmo que a igreja está em crescimento, é a forma que nós devemos manter essa comunhão, esse relacionamento, essa família. Porque, na verdade, a família, a Bíblia fala, né, a família da fé. Então, nós temos a nossa família, mas nós temos a família da fé. E a Bíblia diz em alguns textos que a família da fé vem primeiro. É verdade. Não é verdade? Apóstolo Paulo fala isso. Então, que nós possamos conservar isso. Amém. É verdade. Verdade. Sejamos esses líderes conservadores. De quê? De Isso. preservar esse princípio de honra. Princípio. Levando, eu achei muito, muito lindo que a senhora mencionou. Como ensinar, dando testemunho, Sim. mostrando com a nossa vida, né? Como vocês colocaram, falando, né? Através das nossas atitudes. A atitude fala tudo. Tremendo, né? É verdade. Oh, Deus está aqui. Amém. Amém. Eita glória! Aleluia. Eu estou sentindo a presença tão linda, maravilhosa Amém. do Espírito Amém. Santo Glória a do Deus. Senhor. Glória a Deus. E eu gostaria, apóstola, que a senhora olhasse para essa câmera e deixasse aquele recado para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, tá? Aquilo que vem do trono. Amém. Eu quero dizer o seguinte, que independente do que aconteceu no seu passado, o futuro ele é sempre mais bonito. Então, que a gente olhe sempre para Jesus, veja que Jesus é o nosso maior exemplo de honra. Mesmo na cruz, ele não desonrou o seu pai, né? Mesmo sabendo que ele tinha que passar por todas aquelas aflições, ele até pediu, né, para passar dele aquele cálice, mas em nenhum momento ele reclamou ou ele esbravejou, brigou, xingou. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. E que a nossa vida possa ser sempre exemplo. Amém. Né? Sempre que as pessoas olhar para nós, elas ver primeiro Jesus e depois ver as nossas atitudes. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Apóstolo, deixa esse Amém. recado aí também. Glória a Deus. Quero finalizar aqui
mencionando Malaquias 1, verso 6. O filho honra o pai, o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor para comigo? Então, tanto a honra no sentido humano começa entre o filho e o pai, entre aquele que nasceu e aquele que deu a vida. E no sentido espiritual, da mesma maneira, sempre aquele que nasceu reconhecendo aquele que deu a vida. Então, o princípio da honra sempre vai partir da premissa que é entre um ser inferior e um ser superior. Aquele que é inferior, que foi gerado, que foi feito, é aquele que deve honrar. E aquele que é superior, que gerou, que deu a vida, é o que deve ser honrado. Em todas as áreas das nossas vidas, a honra é um princípio de dignidade e vale a pena vivê-la. Ela sempre abençoa quem por ela se movimenta. Deus abençoe todas as pessoas que passarem por esse podcast. Ô, glória. Então, é isso. Pessoal, o princípio da honra, ele deve ser conservado na família, na sociedade, no seu trabalho, onde quer que você esteja. É fundamental. Vivenciar, resgatar esse valor do princípio da honra. Honra pai, mãe, honra seus professores da faculdade, honra a sua liderança, os patrões, a sua liderança eclesiástica, né? E isso nós nem entramos, nem mexemos nessa questão, mas o princípio de honra cabe em todo lugar ao qual você passar, ao qual nós passamos. Porque aquele que planta honra, nós ouvimos isso aqui, aprendemos isso aqui, aquele que planta honra, ele vai colher honra. Amém. Então, se você quer ser honrado, homem de Deus, mulher de Deus, vocês querem ser honrados, plante honra. Amém. Seja o primeiro a honrar sempre alguém. Dê sempre o primeiro lugar para alguém. Porque Deus, ele vai te abençoar. Então, se nós queremos ser abençoados na terra, que nós possamos honrar pessoas, primeiramente Deus. Depois nós devemos honrar os nossos pais, as nossas autoridades. Ah, mas a política, o governo... Não importa. Só honra. Porque é Deus que vai recompensar. Amém. É Deus que vai abençoar. Eu quero agradecer de coração. Amém. A presença do apóstolo Jeremias, da apóstola Marta. Uma alegria muito grande ter vocês aqui. Glória a Deus. Um carinho especial pela vida de vocês. E nós somos agora vizinhos, né? É verdade. Mas antes de encerrar, nós temos alguns minutinhos. Eu gostaria eu estou sentindo isso aqui. Hoje nós vamos encerrar diferente esse podcast. Nós vamos encerrar com uma oração. Amém. Amém? Amém. Eu gostaria de pedir o apóstolo para que fizesse essa oração, que essa palavra, apóstolo, venha realmente mudar a vida de pessoas. Amém? Amém? Então vamos orar. Querido Pai, amém, nós te louvamos por esse ambiente espiritual, de ensino, de edificação, também de descontração, que foi esse momento aqui nesse podcast. Te louvamos por esse ministério, Palavra Diferente, que o Senhor deu a tua serva, nossa irmã, nós nos alegramos com ela. E Deus, nós sentimos a responsabilidade de orar, declarar, profetizar sobre as pessoas que vão receber esse vídeo, receber essa ministração, que elas vão ser abençoadas, que elas vão ser alcançadas pelo princípio da honra. Que o Senhor possa resgatar os que foram desonrados, os que foram desassistidos, humilhados, marcados, feridos no seu contexto familiar, profissional. Às vezes pessoas que foram, de certa forma, roubadas da sua dignidade. Nós pedimos que a unção da honra do Deus que abençoa, que dignifica, estenda suas mãos sobre cada uma das pessoas e que quem desse vídeo partilhar, Senhor, que eles sejam alvo da sua bondade e que a unção da honra acampe-se sobre essa casa, essa família, essa pessoa, essa empresa, esse negócio, essa igreja, essa família que está recebendo essa palavra, que ela seja alvo da bondade do Senhor sobre elas. E assim nós te louvamos e consagramos essa ministração para o louvor da sua glória. No nome de Jesus. Amém. 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 Deixa aí um abraço para os nossos ouvintes. Amém. Então que Deus abençoe todas as pessoas que
vão receber essa palavra, que o Espírito do Senhor te leve a caminhar, trilhar princípios de honra em todos os sentidos, na sua família, na sua vida profissional, que a sua jornada seja bendita do Senhor em todos os sentidos, que você plante e colha, que você inicie e termine, que você comece e não seja desmotivado a concluir todos os seus projetos. O Senhor te faça bem em todas as áreas de sua vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Só abraço, apóstolo. Amém. Lembrando que o mundo precisa de paz, amor e honra. E que todos nós possamos exercer esse princípio, né? Deus abençoe a cada um de vocês e que esse princípio fique no coração de cada um. Ô, glória! Então, vamos aqui encerrando nosso podcast de hoje. Grande abraço a todos vocês. Beijo no coração e até o próximo podcast, se Deus quiser e Ele quer. Amém. Agradeço a presença de vocês e agradeço aos apóstolos. Deus abençoe. Gratidão. Tchau, tchau. Ô, glória! Amém.